Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Espírita Filhos de Maria. Nós criamos esse canal pensando em compartilhar as nossas palestras e conversas com vocês aí no conforto de suas casas e, com isso, minimizar essa distância física entre nós. Então, toda semana teremos uma palestra aqui no canal. Se você gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe com a sua família e amigos. E para hoje, nós trouxemos um tema muito oportuno para o momento que nós estamos vivendo. Nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Como que o tempo de Deus age em nossas vidas. Naquele tempo, Jesus se deslocou da Galiléia até Jerusalém pela primeira vez, já no início dos seus trabalhos de divulgação do Evangelho. E ele estava sentado na frente de um templo quando ele foi notado por alguns sacerdotes e pensadores ociosos da época, que se sentiram atraídos pelo seu olhar lúcido e forte. E eles seguiram, sem muito interesse, mas até que um deles, Hanã, que mais tarde seria o juiz implacável de sua causa, se sentiu atraído pela figura de Jesus, chegou até ele e perguntou: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus respondeu assim: Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, sim, observou Hanã. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: Conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade do Pai ao meu respeito, respondeu o mestre brandamente. E nós, irmãos, nós sabemos qual é a vontade de Deus ao nosso respeito? Emmanuel tem uma mensagem muito bonita em que ele diz assim: Orastes, pediste, mas esvazia-te da tua vontade e se enche da vontade de Deus. Porque nós bem sabemos, irmãos, tem horas que nós pedimos, e aquilo que nós tanto desejamos não acontece. Quando a vida ela nos diz não, nós precisamos silenciar o nosso desejo por um momento. Aquietar a nossa mente, pois com certeza é outro o caminho que se apresenta. Talvez não tão feliz para o nosso entendimento, mas com certeza muito mais valoroso para a nossa evolução. Há uma passagem no Evangelho de Mateus, onde o apóstolo nos conta que Jesus está no Jardim das Oliveiras, um pouco antes de ser preso, e fala assim: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que acima da minha seja feita a tua vontade.
E já no momento da sua prisão, ele fala para todos que estão ali presentes, inclusive aqueles que vêm prendê-lo, assim: essa é a vossa hora, é a hora da treva. É magnífica esta fala do Cristo, porque quando ele diz que aquela é a vossa hora, é a hora da treva, ele quer dizer que se aquela fosse a sua hora, a hora de Jesus, nada daquilo estaria acontecendo. E então o prendem. Nem ele, o Senhor da terra, nosso Rei Celeste, podia mudar aquele momento. É extraordinária essa obediência de Jesus à vontade de Deus. Ele, o Espírito mais perfeito que já passou pela terra e que tinha todas as condições de mudar aquele momento, não o fez. Respeitou a vontade de Deus. Obediência a esta, irmãos, que nós não temos. E nós que estamos há muito anos-luz distantes da evolução do Cristo. E ainda reclamamos quando as coisas não acontecem como nós queremos. Reclamamos quando a nossa vontade não é realizada. E ainda perguntamos: Deus, será que o Senhor não vê o que eu preciso? Deus, será que o Senhor não percebe o que está acontecendo comigo, o que eu estou passando? Inclusive para nós espíritas que acreditamos na lei da reencarnação e sabemos que o que nós estamos vivendo é uma colheita do que foi plantado num passado não tão distante, temos dificuldades em aceitar o tempo de Deus agindo em nossas vidas. A ansiedade, ela não é um traço recente na humanidade, na nossa sociedade. Tanto que há uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, onde Jesus diz assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Com essa fala de Jesus, nós percebemos que essa nossa agonia, essa nossa ansiedade, já se apresenta há bastante tempo em nossas vidas. Não é algo novo na sociedade, essa afobação em querer pular as fases, pular os ciclos naturais da nossa vida. Tanto que tem uma palestra do psicólogo Rossandro Klinger, onde ele diz que essa vontade de querer antecipar o tempo acabou gerando uma ansiedade generalizada na sociedade. E com isso, diversas síndromes e transtornos foram surgindo. A síndrome do pânico, transtornos do sono, transtornos alimentares e tantos outros que nós poderíamos enumerar aqui. Mas há algo que nós precisamos fixar dentro do nosso coração e levar isso para a nossa vida, é que a nossa vida é feita de fases. Cada um de nós vive diversos ciclos durante a sua vida. E cada uma dessas fases, cada um desses ciclos, nos trazem ensinamentos, nos trazem aprendizados. E cabe a cada um de nós respeitar cada uma dessas fases para conseguir absorver, conseguir aprender tudo aquilo de importante que cada uma desses nossos ciclos nos trazem. E sobre isso que nós estamos conversando, sobre o tempo de Deus, há uma passagem de Jesus muito importante sobre esse assunto no Evangelho de João, nos capítulos 10, 11 e 12, ou 10 e 11, agora não me recordo de forma exata. Onde o João Evangelista, o apóstolo, nos conta o momento em que Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente. Só que Jesus, em sua sabedoria divina, não responde de forma imediata às súplicas das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Ele aguarda por 2 dias até prosseguir viagem até o encontro da família. E quando ele chega lá, já passados 4 dias desde que ele recebeu a mensagem, há um momento em que Marta diz assim para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui antes, meu irmão não teria morrido. E apesar de Marta falar isso de uma forma muito doce, muito delicada para Jesus, ela quis dizer assim: Senhor, por que o Senhor não chegou antes? Por que o Senhor demorou? Agora não adianta mais, o meu irmão já morreu. Só que Marta estava falando com Jesus.
o espírito mais evoluído que já passou por este orbe terrestre e que sabia do tempo das coisas. Jesus sabia que se ele respondesse de forma imediata às súplicas de Marta e Maria, ele teria curado Lázaro, porque Lázaro estava doente. Só que ele chegou 4 dias depois com Lázaro aparentemente morto, num processo chamado de catalepsia. E ele ressuscitou Lázaro. Ou seja, o que Jesus fez foi algo muito maior. Não que curar Lázaro não seja algo importante, mas o que ele fez reverberou por toda a Jerusalém. A vinda de Jesus ao nosso orbe terrestre, anunciada há muito antes pelos profetas, inaugurou um novo tempo, um tempo de profunda esperança, onde Deus nos mostra que Ele é muito mais capaz do que nós conseguimos imaginar. E essa reflexão, ela nos remete a um pensamento. Como o tempo de Deus age em minha vida? Como o tempo de Deus está agindo em minha vida? Porque essa pergunta seria simples de responder, irmãos. Nós poderíamos dizer que Deus age em nossas vidas conforme as nossas necessidades e não conforme os nossos desejos. Isso já bastaria para nós. Só que nós somos difíceis. Nós não conseguimos aceitar o tempo de Deus agindo em nossas vidas. Nós insistimos, nós teimamos com Deus. Em sua infinita sabedoria, em sua infinita perfeição, nós teimamos com Ele. Mas Ele sabe quando de fato nós estamos preparados para receber aquilo que nós tanto desejamos. E Ele também sabe que se nós recebêssemos isso antes do momento ideal para a nossa evolução, nós teríamos destruído aquelas possibilidades. Ou aquela possibilidade, aquela circunstância teria nos destruído. E quantas coisas que nós desejamos acontecem muito tempo depois. E quando acontece, depois, nós percebemos que se isso tivesse acontecido há 2, 3, 5, 10 anos atrás, nós não teríamos compreendido. Nós não teríamos entendido a dimensão daquelas circunstâncias. Porque nós não tínhamos a maturidade e as experiências necessárias para aquele momento. E Deus sabe disso. E Ele respeita esse nosso momento. Mas Deus nos respeita tanto que Ele nos dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para nós fazermos com o nosso tempo o que nós bem entendemos. Só que, com isso, com esse nosso livre-arbítrio, nós acabamos entrando num movimento de insistência e desrespeito a esses limites. E como toda causa tem um efeito, essa nossa agonia acaba gerando consequências negativas em nossa vida. Aí uma dor profunda se abate sobre o nosso ser, porque nós não tínhamos maturidade para lidar com aquela situação. Aí nós ficamos mais ansiosos, chateados, irritados, arrependidos por termos colocado os pés pelas mãos. Então, toda vez que nós queremos antecipar o tempo, pular os ciclos necessários para a nossa evolução, há uma repercussão negativa em nossa vida. Pois é necessário um tempo de maturidade, um tempo de maturação para cada ciclo. É necessário um tempo para nós conseguirmos entender todos os aprendizados daquele ciclo. E voltando lá no Evangelho de João, há um momento que o apóstolo nos conta que Jesus se desloca para Jerusalém durante o período de Páscoa. Só que havia uma trama do Sinédrio para o prendê-lo. Eles tramaram para quando Jesus chegasse em Jerusalém, ele passasse despercebido pela multidão. Ninguém percebesse a chegada de Jesus. Só que o que acontece é inversamente ao contrário. Quando Jesus chega em Jerusalém, há uma multidão, milhares de pessoas aguardando a chegada do Messias. E quem está do lado de Jesus quando ele chega em Jerusalém? Lázaro, aquele homem que devia ter sido enterrado há dias atrás. Ou seja, toda a Jerusalém já sabia da ressurreição de Lázaro. Vocês agora conseguem compreender a importância de Jesus ter esperado por aquele momento e não ter respondido de forma imediata às súplicas das irmãs de Lázaro, Marta e Maria?
Então, Lázaro e Jesus são recebidos pela multidão e mais uma vez fica demonstrada a grandiosidade da tarefa do Cristo e nos mostrar o quão disposto Ele está em nos acolher nas nossas dores e nos acolher nos momentos difíceis. Mas não nos momentos que nós queremos, mas naquele momento importante e oportuno para a nossa evolução. Nesse processo, irmãos, nós precisamos compreender que não existe atraso para Deus. Não existe erro para Deus. Não existe margem de erro para Deus. Nós estamos falando de um ser soberano, infinitamente perfeito e que sabe o que é o melhor para nós. Então, partindo desse ponto, nós precisamos entender que quando nós depositamos os nossos sentimentos na fé e na esperança, nós entregamos aquela situação, nós entregamos aquele desejo, nós entregamos aquele problema. Então nós relaxamos. E quando nós relaxamos, nós começamos a confiar muito mais nos planos de Deus para a nossa vida. O ponto é que nós precisamos entregar, só que nós não fazemos isso. Primeiro, nós somos muito teimosos. Primeiro, nós tentamos resolver tudo sozinhos. Nós queremos resolver tudo da nossa maneira. E quando a situação foge completamente do controle, aí é que nós pensamos em Deus. Aí é que nós pensamos em entregar a nossa situação para Ele. Ou seja, nós colocamos Deus como plano B. Em vez de primeiro nós perguntarmos, Deus, essa é a sua vontade para a minha vida? Esse é o seu tempo para a minha vida? Não. Nós primeiro tentamos resolver da nossa maneira. Aí dá tudo errado. Outro ponto que é importante nós refletirmos é que Deus não tem nenhum tipo de temor em relação ao nosso futuro. Aquilo que nós não estamos conseguindo conquistar nesse momento é porque não é para ser conquistado ainda. É somente nós que enxergamos somente o presente, melhor falando, né? Ou seja, nós colocamos os nossos desejos sobre coisas que aconteçam no agora. Nós somos muito imediatistas, nós queremos que coisas aconteçam agora, nós não temos a paciência de esperar. Nós somos materialistas. Mas Deus, que tem uma visão do antes, do agora e do depois, sabe que isso que eu quero para a minha vida não é o momento ainda. Pois quando for o momento, ela vai acontecer. E Deus nos dá todos os sinais que nós precisamos. Então, irmãos, se nós desejamos muito uma coisa, mas aquilo não flui, aquilo não está dando certo, há um recado muito claro da espiritualidade para nós. Bom, Marina, mas tem coisas que eu preciso ser persistente para conquistar. Como eu vou saber, então, se eu tenho que ser persistente ou se eu estou sendo insistente? De fato, irmãos, esta é uma questão muito sutil. E quem nos responde são as nossas emoções. É que o nosso emocional, ele nos apresenta essas situações através de sinais. Elas se manifestam através de intuições, de sentimentos, através de uma sensação de leveza ou uma sensação de desconforto. Só que geralmente, nós não ouvimos as nossas intuições e somos muito imediatistas e racionais. Nós sequer nos conectamos, nós sequer silenciamos o nosso pensamento para ouvir aquela vozinha que se apresenta lá no fundo. Quantas vezes nós fizemos algo e depois a gente responde, putz, por que eu não escutei o que me falaram lá no começo? Puxa, por que eu não escutei, né, esses meus pensamentos lá no começo? Por que eu não escutei a minha intuição? Se tem uma coisa que é certa, irmãos, é que há um momento para semear e há um momento para colher. Então, querer antecipar esse processo é algo que destrói as nossas possibilidades. A nossa impaciência, ela impede que nós florescemos tudo aquilo que nós poderíamos florescer. Que nós cresçamos tudo aquilo que nós poderíamos crescer. Que nós conquistemos tudo aquilo que nós poderíamos conquistar, porque a nossa afobação nos fez pular etapas, sabe? A nossa agonia nos fez pular os nossos ciclos.
Eu assisti uma palestra do Rossandro que ele fala exatamente sobre esse mesmo tempo, sobre esse mesmo tema, o tempo de Deus, onde ele diz assim, que quando nós estivermos nesse conflito, nós devemos fazer uma pergunta assim: isso que eu quero é algo consolidado ou é algo efêmero, algo fugaz? Por que que Deus leva 100 anos para fazer um carvalho e 3 meses para fazer uma abóbora? Porque o carvalho é uma árvore robusta, é uma árvore frondosa, e ela precisou de todos aqueles 100 anos para se transformar em toda aquela beleza que ela é. E é isso que Deus quer para nós. Ele quer que as nossas conquistas sejam eternas. E só que o que o nosso ego quer, nesse mundo consumista e ansioso, é algo efêmero, é algo temporário, fugaz, baseado apenas na nossa visão materialista de agora. Só que Deus sabe muito bem que se aquilo que eu quero vai me destruir, vai me complicar, vai acabar gerando muito mais débitos nesse nosso processo evolutivo, ele vai ser vetado. Só que a gente acaba entrando num processo de insistência, porque eu quero, eu quero, eu quero, e Deus ele nos respeita, ele nos deu o livre-arbítrio. Só que isso vai nos gerar consequências, né? Aquele não é o momento, então isso toda causa tem um efeito. Se eu insisto, eu posso até talvez conquistar, só que isso vai ter uma repercussão negativa na minha vida. Sobre esse tema, Jesus ele faz uma analogia sobre os nossos ciclos com os ciclos das plantas. Nós encontramos essa passagem no Evangelho de Marcos, onde Jesus diz assim: primeiro a semente lançada à terra, depois a flor na ramaria, em seguida a formação da espiga, e logo após o grão surgindo na espiga, assegurando a colheita. Jesus usa justamente o ciclo das plantas em analogia ao nosso, porque ele quer dizer que existe um tempo para tudo. Apenas nos é solicitado saber esperar. Porque Deus ele age num tempo que não atende aos nossos desejos, mas sim às nossas necessidades. Então, irmãos, nós precisamos abrir a nossa mente e entender os nossos projetos para toda a eternidade, pois somos espíritos eternos. E os nossos planos, eles são eternos. Ou seja, sempre está tudo certo. Mesmo aquilo que você fez, que você pensou que não deu certo, que deu errado, está dando certo, porque ainda não era o momento de acontecer. Ou então foi um grande livramento na nossa vida. Pense nisso. Pense que tudo é justo e perfeito na lei do universo. Tudo é justo e perfeito na ordem de Deus. Nós é que precisamos acordar para essa realidade e reclamar menos quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Em vez de reclamar, agradecer pela vitória que se anuncia. Mas se você está passando por um momento muito difícil, se há muita dor em algum momento da sua vida, pense que tudo isso que você está passando, que você possa compreender que toda essa dor, ela prenuncia o seu crescimento espiritual. Porque o tempo de Deus age na nossa vida conforme as nossas necessidades, irmãos. Como tem uma música do Tim e da Vanessa que eu gosto muito, que fala que a dor da semente é o parto da vida. E é verdade, a semente precisa passar por todo aquele processo para se transformar numa plantinha e ir crescendo e crescendo e depois de 100 anos se transformar num carvalho. Então, irmãos, era essa a nossa mensagem no dia de hoje. Esperamos que a paz e o amor de Cristo possam preencher os lares de vocês e logo nós estaremos juntos aqui na casa de Filhos de Maria.